Só um minutinho, Credence, que eu já te mando já o convite aqui, garoto. Vamos colocar o nome da live. Falando um oi para todo mundo aí, para Ana. Vamos fazer o convite aí para a galera. Ana pronta. Já aceitei seu convite, Ana. Boa noite, Ana. Tudo bem? Vou fazer o convite agora para o participante, que é o Credence. Credence Couto. Pronto, Credence. Agora é só aceitar. Boa noite, meu amigo. Fala, Credence, tudo bem? Tudo bem, e você? Me escuta bem? Graças a Deus aí a gente escuta bem aí. Essa é a Rebeca que vai fazer a nossa tradução, tá? Para o pessoal que quer ter mais conteúdo, informação também. E eu Prazer, fico. Rebeca. Importante ter, né? Inclusão é sempre importante. Ah, cara, é uma felicidade assim tremenda quando eu consegui, sabe? Colocar isso em todas as minhas lives, nas 35 que eu já fiz. Você não sabe o quanto que isso me deixa feliz. E agradeço demais a Rebeca, né, porque é a primeira vez que ela está aqui fazendo essa interpretação para nós. Agradeço você também, o Credence, porque quando eu fui procurar com a minha professora de italiano, para que todos saibam, minha professora de italiano, eu cheguei assim, galera. Eu vou falar bem brevemente para a gente já começar aqui com o Credence. Eu comecei a querer fazer minhas lives internacionais, porque eu já estava com 32 lives com profissionais da saúde nacional, né? E não só profissionais que são por diploma acadêmico, mas também técnicos, esportistas, dentre todas as outras pessoas que vivem esse meio de educação, saúde, né? Que é bem amplo, bem amplo. E aí eu perguntei para minha professora de italiano. Falei, pô, Marisa, eu vou te fazer a pergunta certa, porque para os outros professores eu fiz a pergunta errada, só que agora está dando certo. Eu falei, você conhece alguém na Itália, por exemplo? Aí ela falou, olha, Lucas, hoje eu não conheço ninguém na Itália, mas eu conheço várias pessoas que conhecem pessoas na Itália. E eu falei, pô, então me passa a indicação, caso você tenha intimidade com essas pessoas, para a gente poder entrar em contato, né? E ela me passou uma indicação, e uma indicação que foi você, né? E quando veio o seu nome, que ela falou, eu tive um aluno que estudou comigo muito brevemente, que chama Credence. Eu falei, Credence, esse nome não me é estranho, cara. Eu falei, por acaso ele é esportista, atleta, alguma coisa assim? Ela falou, então, ele não é uma pessoa assim, normal, ele já compete, normal que eu falo assim, né? É Dos, sempre ela, a dos, Marisa gosta dessas coisas. gosta, dos segmentos mais normais. Ele falou, ele é atleta, ele viaja também o mundo, ele está com umas iniciativas muito legais para com crianças. Eu falei, nossa. Eu falei, eu já sei quem que é e que honra que é, tipo assim, ela, né, por ser minha professora, me passar você. Você respondeu muito rapidamente. Isso é tudo pontos que eu trago aqui para a galera observar, porque são pontos assim hoje no dia a dia que não são tão fáceis, né? Devido a N fatores, né? Que a gente não precisa nem discorrer muito agora, né? Mas, cara, muito agradecido aí por você estar fazendo essa live e deixar esse tempo aí com a sua família para estar fazendo essa troca, esse bate-bola com a gente. Eu agradeço todas as palavras, né? Não sei se a Marisa está presente, mas um grande abraço. Uma pessoa que eu considero muito, que fez parte da minha transformação a partir do momento que eu comecei a exercer essa função de diretor técnico da Inter de Milão aqui. E a questão do tempo, da disponibilidade, você é uma pessoa que eu também já conhecia, porque acho que a maior propaganda hoje
né? O que a gente acaba divulgando por marketing, é o nosso trabalho, a nossa entrega, a nossa transformação que a gente proporciona na vida das pessoas. E é o que você faz, é o que eu escuto de você, e sem dúvida é a melhor propaganda, e é uma honra poder participar dessa live aí junto com você e com todos que estão aí nos acompanhando. Pô, obrigado demais aí, Credence, pelas palavras, porque você sabe que como que é duro para a gente chegar em qualquer tipo de lugar hoje, né, cara? Seja numa cidade vizinha e deixar sua voz, deixar sua mensagem, como até em locais assim que são mais estimados, né? Países mais estimados, cidades que você nunca passou na sua cabeça, que você esteja, né, fazendo essa troca de informação. Não é à toa que a minha primeira live internacional, por incrível que pareça, foi com uma russa, uma psicoterapeuta nativa lá de São Petersburgo, que é uma das cidades mais tecnológicas lá da Rússia, né? E junto de Moscou, né? Então foi assim, cara, foi um destravamento mental meu, assim, de pequenos bloqueios, sabe? Que a gente tem de capacidade, que eu falei, putz, agora acabou, agora ninguém segura mais, né? Mas é muito bacana. A iniciativa é algo que move muitas coisas, né? Esse contato que você falou, a questão de boa vontade da outra parte, né, da sua iniciativa. E eu fico muito feliz também, não quando eu preciso, mas quando a gente pode compartilhar ou unir forças para que a gente possa entregar algo para outras pessoas, né? E se algo, uma porta não se abre, é porque não tem que ser aquela, outras se abrirão e assim segue. Com certeza. Então começa a falar um pouquinho aí para a galera, porque muitas pessoas às vezes não te conhecem porque aqui tem um público bem mesclado. Tem a galera que ama o futebol, né? Tem a galera que ama a moda, como por exemplo o beach tênis, como também tem pessoas de faixas etárias assim que a gente nem imagina, que já falaram para mim que assiste as lives, que são um pessoal de 60, 70 anos de idade, que às vezes tem, e que segue pessoas que produzem esses conteúdos. Explica para a galera aí quem que é você, da onde você veio, o que come, come direito ou Te não? falar, conta uma trajetória bem rápida. Eu sempre tive o sonho de tornar um atleta profissional de futebol, né? E sempre tive apoio dos meus pais. E a minha primeira meta era terminar o ensino médio e partir para essa vida aí, sabendo que não é nada fácil. Às vezes que as pessoas acompanham pela TV os jogadores famosos com muito dinheiro, aquele glamour, tudo aquilo que o pessoal acompanha. Mas foi um ano assim de muita luta, de muito empenho, de muita dedicação para chegar a integrar uma equipe profissional. Foi quando eu cheguei no Irati do Paraná, que me profissionalizei lá, comecei a disputar o Campeonato Paranaense, foi algo assim meteórico, né? Tive 12 anos como atleta profissional, depois a gente pode entrar em mais detalhes, caso você queira, de clubes, países. Eu vi que você gosta bastante de idiomas e outras coisas. E logo que eu parei, eu tive algumas cirurgias no joelho e eu sabia que com uma carreira de atleta é mais curta, que mais cedo ou mais tarde eu teria que parar e dar continuidade de outra maneira. E foi quando eu resolvi parar. Tenho bacharel em educação física, me especializei em grupos especiais, né, diabéticos, cardiopatas, hipertensos. E aí fiquei 2 anos, né, em um estúdio de personal aqui em Ribeirão, fazendo essa transição, né, fazendo as licenças da CBF para me habilitar a ser um treinador de futebol. Acabei de finalizar uma pós-graduação também na Universidade Federal de Viçosa. Então, buscando, né, aliar essa prática que eu tive como atleta a todo um lado teórico e bem embasado para poder unir os dois e ter um diferencial aí dentro da categoria. Pô, legal, legal. E você se profissionalizou com quantos anos hoje? Hoje o profissionalismo ele chega com quantos anos? Com 18, porque a gente ouve que cada vez menos vem a profissionalização, ainda mais nesses esportes mais concorridos, né? O futebol hoje em dia, a gente pode até observar que os clubes de fora, até pelo poder econômico, vêm captar e comprar atletas cada vez mais cedo, apesar que eles só podem sair do Brasil com 18 anos, devido ao Brasil ter uns atletas, devido a fatores culturais e outras coisas, que tem atletas realmente diferenciados por suas habilidades. Mas hoje, até quando o pessoal fala 19, 20 anos, já acha que está velho, que não tem mais chance, que é um fator que foi totalmente determinante para que eu me tornasse profissional. Foi isso, o apoio dos meus pais. E eu tenho um filho de 18 anos que está como profissional
que eu falei para ele, enquanto você quiser jogar, eu vou estar te apoiando. E foi o que meu pai fez. Porque se ele tivesse feito ao contrário, como muitos pais de outros atletas que jogaram comigo fizeram, que não se tornaram, que tinham muito potencial, até muito mais bola, digamos que eu na época, para se tornar, mas não tiveram o apoio da família e não se tornaram. Mas meu pai bancou ali o meu sonho e graças a ele e ao apoio dos meus pais eu me tornei um atleta profissional e pude conhecer vários países e desenvolver toda uma carreira. E no caso, por exemplo, hoje você acha que pesa mais nessa fase de transição essa ajuda forte mais da família em fazer o negócio acontecer ou mais do clube onde o jovem se encontra? Olha, a família apoiar, sem dúvida, é muito importante, né? E essa questão também de você, às vezes uma pessoa que não tem nenhuma abertura dentro do futebol se torna um pouco mais complicado. O pessoal fala, pô, questão de QI, de quem indica, né? O pessoal costuma falar. E realmente isso abre porta. Infelizmente é um mercado fechado. Tem que ter as pessoas que vão abrir a porta para você. A gente comentou no início dessa boa vontade, de que pelo menos receber, conversar e entender. Infelizmente, hoje o Brasil perde muito, digamos, muitas pessoas que poderiam se tornar profissionais por não ter oportunidade. Isso é um gargalo que, digamos, que não só eu penso, mas muita gente pensa de que maneira isso poderia ser resolvido e oportunizar mais para mais pessoas aí que queiram se tornar mais crianças e queiram fazer essa transição aí do juvenil, júnior para o profissional. Pô, legal, cara, bom demais. E no caso, você acha, por você falar dessa questão do poderio econômico aí por parte desses clubes de fora, você acha que deveria ter mais, por exemplo, sedes, né? Não sei se eu estou falando errado, que eu estiver errado, você pode me corrigir tranquilamente. Sedes, como por exemplo, da Inter de Milão, no Brasil, do Roma, não só desses clubes da Itália, mas da Espanha. Você acha que poderia ter mais aqui? Ou falta empreendedores nessa área? Falta. Porque a grande maioria que adota, né, pega essa missão, são ex-jogadores, né? Ou eu estou errado? São empreendedores de tudo quanto é segmento que trazem essas metodologias, esses clubes, nem que for as categorias de base para o Brasil. Então, nessas escolas de futebol, tem dos mais variados são. Tem empreendedores que investem em escolas de futebol, contratam professores, às vezes estagiários, então varia muito. Escolas mais estruturadas, que vão ter profissionais mais preparados e capacitados para desenvolver esse processo, assim como uma escola que ele vai jogar bola ali e a criança vai jogar futebol, que também não é ruim. Então, tem muitas escolas pelo Brasil inteiro de futebol. As mais simples, as mais estruturadas, as mais baratas, as mais caras. Mas aí vai afunilando. Se for pensar, por exemplo, no futebol de base, em clubes que disputam o Campeonato Paulista ou Carioca e por aí vai, o elenco tem 25, 30 no máximo. Isso tem um custo. Então, vai se tornando um funil cada vez, vai afunilando bastante e muitos acabam ficando pelo caminho por essa questão. O elenco ser mais reduzido, às vezes não tem uma entrada no clube. Então é um processo que tem que ser repensado ainda mais no Brasil, que é um país, digamos, que a cultura, o futebol de rua, que antigamente tinha muito mais do que hoje já não tanto por questões de violência, do crescimento urbano, por falta de campos, de locais para que as crianças pratiquem atividade física, sem citar a própria escola, que cada vez tem menos educação física, pensando no crescimento, não só no desenvolvimento físico e cognitivo, é extremamente importante, mas infelizmente a gente precisa de mais vozes para que a gente possa também, dessa maneira, fomentar para que dentro da própria escola isso já inicie de maneira forte. Pô, animal essa observação. E dentro disso, que eu ia te fazer uma pergunta, que eu faço até para vários que passam por aqui, é que eu sinto, Lucas, que a nossa educação, por exemplo, seja fundamental, ensino médio, graduação e até mesmo as especializações aí já não, né? Porque aí você escolhe a especialização focada. Mas os nossos ensinos de base, de maturação, cara, é muito genérico. Eu acho que é muito genérico e, tipo, eu já recebi várias abordagens aqui de pessoas que foram a favor do genérico, porque tem que expor o máximo possível, vamos supor, estava falando da faculdade, né, para com
um amigo, expor o máximo possível de matérias dentro da educação física e não colocar matérias como matérias pertinentes à administração, a contábeis, só que eu já sou a favor de colocar, sabe? Como também outras matérias, por exemplo, em ensino fundamental, ensino médio também, que eu acho interessante, que aí já não precisa numa faculdade, mas como matérias que tragam a atenção do jovem para a própria segurança dele própria, sabe? O estímulo de segurança própria, ainda mais com o histórico do nosso país e com esses acontecimentos mundiais, né? Que o estímulo para você trabalhar essa segurança própria como uma arte marcial no ensino médio, no ensino fundamental, que nas escolas particulares eles incluem judô, dentre outras as coisas, é muito genérico e a grande maioria não tem, é o que você falou. As que tem é muito elitizada. Então, na sua opinião, você acha que a cultura ela trabalha muito genérico? Você é a favor? Você acha que deveria, pelo menos, colocar o estímulo inicial? O que você acha? Olha, diante de tudo que você falou, concordo com tudo que você disse. É muito generalista tudo que a gente aprende. Eu acho que, no mínimo, deveria ser repensado e conversado uma forma de ser mais eficaz em tudo que é passado e tudo que é ensinado, né? Sem a gente entrar no lado, no que é politizado ainda quando se fala hoje em Sim. ensino. Senão a gente vai até desfocar. Mas, realmente, a experiência, acredito que a sua foi a mesma que a minha. Quando eu saí da faculdade, mesmo do ensino médio, você não sai preparado para muitas coisas que a vida exige, né? E às vezes os seus pais não tiveram um ensino também que pudessem te proporcionar isso, mas de fato, o que você falou, quando a gente busca a especialização, a gente está mais focado em algo que a gente quer, e por isso que eu te falei que eu tive que fazer três para buscar não só aliar toda essa parte teórica com o que eu aprendi na prática. Então, realmente, acho que no mínimo deveria ser conversado, né? Que nossos políticos aí tivessem um olhar mais carinhoso por todos os pontos. Não só pelo lado da educação física, mas pelo que a vida hoje pede que o ser humano tenha, que a criança tenha, que ela saia realmente preparada para viver, para saber como investir, o que ela vai fazer com o dinheiro, enfim. Tem vários Sim. fatores aí extremamente importantes. E eu digo isso, né, porque se não fosse verdade a importância disso, nas escolas particulares de ensino médio, ensino fundamental, seria generalista da mesma forma que as escolas públicas, né? Só que elas não são, para mostrar como que isso é verdade. Tipo, de ter que dar uma base mínima de administração da própria vida, de empreendedorismo da própria vida para as crianças e para os jovens, né? Mas grande parte das pessoas também, às vezes, não são a favor disso. Legal demais a sua opinião e saber que a sua opinião é isso. E até porque, né, Credência, aquele negócio, a gente sabe o quanto que é duro tracionar as coisas, sabe? Eu tô com 31 anos agora, muitos falam que é novo, sabe Deus, né? Mas assim, eu tô com 31 anos e, cara, para a gente fazer uma coisa, uma ação de negócio próprio dar certo, demora em torno de um ano e meio, dois. E isso se você for um cara que se movimenta, que se mexe, né? Você não acha isso? Eu concordo plenamente. Até começou como uma startup esse negócio da Inter aqui, através da IT Sports, que comprou os direitos para explorar o brand da Inter de Milão aqui no Brasil e começou como uma startup fazendo um trabalho, sabe, de empreendimento, investindo dinheiro altíssimo. Hoje são 52 unidades no Brasil, mas aí chegou pandemia, então você imagina se não tivesse investidores fortes para manter, né, seria algo que já teria acabado. Mas realmente hoje para você empreender, além de muito conhecimento, de estar se mexendo, de estar se movimentando, aí o pessoal fala hub, né? De você buscar parcerias, pessoas que possam colaborar, estar junto com você e crescer junto. É realmente muito importante para poder, exatamente como você falou, poder tracionar e dar certo. Não, e diz aí um pouco para a galera agora para a gente parar de focar mais nesse ponto, né? Porque senão a nossa conversa estica demais. Por que a Inter de Milão? Foi o que eu acabei de falar, foi algo que eu nem escolhi que aconteceu, né? Hoje, acho que todo o pessoal até que deve estar acompanhando sabe que tem escolas de futebol, como tem a do Flamengo,
como tem a do Santos, que é o Meninos da Vila, escola de futebol que o pai leva, alguns pais levam para que o menino pratique atividade física, porque gosta do esporte, que no Brasil, culturalmente falando, o futebol é o primeiro esporte, e como pais que levam, sonham que o filho se torne um atleta profissional, o menino tem aquele sonho porque tem um ídolo, seja o Neymar, seja o Vinícius Júnior, seja qualquer atleta, o CR7, seja o Messi, então tem esses dois lados. E a IT Esportes veio com essa ideia de empreender, não só pensando na escola de futebol, em captar atletas, que não é a ideia. A IT Sports, a Inter Academy aqui no Brasil, ela tem o futebol como uma ferramenta de transformação. Obviamente, né, que a gente sabe que valores que são negociáveis, como ética, a disciplina, o próprio comportamento, várias coisas que o futebol proporciona, veio com essa ideia que no mundo inteiro são 28 unidades da Inter, né? Só no Brasil são 52, então é um projeto gigantesco. Então, a gente sabe a responsabilidade que a gente tem e a gente passa isso para os professores. Então, por isso que a gente estava falando de conhecimento, de capacitação, de vários fatores que cercam essa questão, que esbarra na questão cultural também, quando a gente pega uma criança que talvez não tenha aquele preparo, ou o próprio pai que fica lá de fora, como se fosse um PlayStation, querendo que a criança faça o que ele quer e não o que a criança quer fazer dentro de quadra. E a gente se alongaria bastante. Mas a IT Sports, que explora a marca aqui no Brasil, não só com escolas de futebol, mas também com eventos em resorts, em partidas, tudo que envolva a marca Inter de Milão. A IT Sports, que é a empresa que detém direitos, explora de várias maneiras. Assim como brevemente vai começar o futebol feminino, tem uma partida de despedida aí de um grande ídolo aí que participou da seleção brasileira, que em breve o pessoal vai ficar sabendo. Então tem em vários braços, em vários pontos aí a IT Sports, através da Inter de Milão, está procurando explorar a marca. Pô, legal. E dentro disso, desse trabalho que você faz com crianças e trazer a Inter para Ribeirão Preto, né? Qual que você acha que é a maior pedreira dentro, vamos lá, da questão da criação, né? De trabalhar a metodologia para com a criança? Qual que é a maior pedreira para você tornar ele uma criança mais saudável, mais madura como homem e, consequentemente, um atleta futuro assim, que pode estar ganhando bem? Vamos começar pela criança em si. Qual que é a maior pedreira? O que eu falo para todos, até o pessoal entender, eu atuo como diretor técnico de toda a rede, né? Eu tenho esse contato direto com os coordenadores e com os professores que estão à frente, né? Lidando ali no dia a dia com as crianças, seja em Brasília, seja em São Paulo, seja no Rio, seja em Blumenau, em todos os locais que nós temos unidades. E que eu sempre falo para eles, foi um assunto que a gente começou, a questão da capacitação. Né? A partir do momento que a gente busca fazer algo, a gente tem que procurar fazer da melhor forma possível. Assim como você dá suas aulas, você é um profissional de educação física, você procura se especializar para ofertar o melhor e realmente poder entregar aquilo que você está falando e você realmente transformar a vida daquela pessoa. Agora, quando você fala de crianças, que envolve crescimento e desenvolvimento, tem a questão de maturação, de idade cronológica, idade biológica, cada faixa etária com as suas fases ótimas de aprendizado, envolve muito mais coisas. E isso eu estou falando só da parte cognitiva e física, sem falar de parte tática, que já é o futebol. Então você vê que são muitos conhecimentos necessários para você realmente poder proporcionar e entregar, aliada a essa metodologia que vem deles, que valoriza muito. A metodologia nada mais é do que tudo embasado na ciência de fazer o que tem que ser feito em cada faixa etária, seja com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, com 10, considerando a idade relativa em cada faixa etária e tem porque treinamento é o quê? Seja na minha área ou na sua, seja no futebol ou no treinamento. É um processo pedagogicamente organizado, onde através dos meios e métodos você vai buscar, através do objetivo, desenvolver um processo de treinamento e desenvolvimento. Então, é justamente nessa linha de ter essa clareza e passar para eles da importância de ter essa capacitação e esse conhecimento para quando chegar uma criança lá, o pai confiar o filho dele ou seja a avó levando o neto, saber que está no melhor ambiente de desenvolvimento possível para que aquela criança, né, não só se divirta, jogue futebol e realmente se desenvolva não só fisicamente, mas também cognitivamente. Não, e o legal que você respondeu, eu te fiz uma pergunta, você já respondeu as duas em uma, cara, que foi sensacional. Eu ia perguntar da questão da criança, né, e da questão como empreendedor.
E aí a resposta que você deu foi essa, né? De que tipo, pô, é o profissional, a equipe entender, né, como que faz toda essa metodologia, como que harmoniza essa questão cognitiva da criança, a questão física também, fazer o que tem que ser feito, que isso é muito do empreendedor, no seu caso, de toda a equipe sua, e também da questão da família, né, da criança. A questão da família da criança, então, é o que mais pesa, porque a criança em si, ela não prepara a comida dela. A criança em si, ela não quer dormir cedo. A criança em si, ela não quer fazer os educativos na própria escola de futebol e muito menos ela está maturando essa questão de autoridade na cabeça dela, né? Então, o trabalho unido assim da equipe que você falou e da família são as duas pedras assim. Eu falo pedreira, galera, mas pedra é feita para a gente ou passar por cima se for muito grande ou chutar se for pequena. Então, quer dizer, pedra não é dificuldade, não é nossa, vamos se machucar, vamos. Não, é só apenas o obstáculo. Então, foi muito legal essa observação que você disse aí por parte da família. E a família, grande parte da família, Credense, hoje, que você conhece, está ainda naquela de ser a resistência, como muitos dizem, ou a família, pô, não, compra a missão do time, compra a missão do técnico, mesmo na derrota, não chuta o alambrado, pelo contrário, vai lá, elogia o técnico, tá junto, elogia a criança para dar um reforço positivo psicológico. Mas, Lucas, você entrou em alguns pontos extremamente importantes, né? Até que você falou da maior pedra, não vendo como um empecilho, mas de algo que precisa ser mais esclarecido até para os pais da importância que tem, não só o apoio, mas o comportamento que ele vai ter durante o processo, seja no treinamento, seja durante os jogos, que eu falo que os professores têm que ter esse conhecimento para saber passar para o pai, porque às vezes o pai, por ser país do futebol, vem questionar algo que o professor está dando em quadro, né? Porque é bom para o filho dele, que o professor entende o que é importante para o filho dele, e o pai fala, poxa, você vai fazer uma atividade com a mão, que você está treinando uma atividade coordenativa, e o pai não faz a mínima ideia que isso é importante. Então é importante que o pai seja esclarecido que o filho dele tem tal idade, e aquilo é importante para o desenvolvimento dele. Então, quando a gente pensa nisso, nessa pedreira, nesse tripé de desenvolvimento, é muito importante que esteja muito alinhado, né? Que é, obviamente, a família, os professores e o centro do processo, que é a criança. Então, todos têm que estar na mesma página, senão não faz o mínimo sentido, né? Então, o pai tem uns que ajudam bastante, mas, sinceramente, isso tem que ser muito trabalhado. Você citou um aspecto que é muito cultural, que até por experiência, quando eu jogava aqui no Brasil, infelizmente, fato recente, você deve ter acompanhado, todos acompanhados pela imprensa, que aconteceu lá no jogo do Grêmio, que aconteceu com o ônibus do Bahia, dessa agressividade de torcedores, né, com os atletas, que é um absurdo. E lá, quando eu joguei na Bélgica, quando eu joguei na Noruega, você errava um lance, você não queria errar, obviamente você não quer errar. A torcida aplaudia, porque eles percebiam a iniciativa e viam que você queria acertar e que você se lamentou porque não deu certo. Aqui no Brasil, o pessoal te xinga, o pessoal, sei lá, o pessoal vai, não tem problema, faz parte do esporte. Mas culturalmente é uma diferença brutal. Não, isso eu vejo bastante, até mesmo para com os atletas, né? Eu vejo que dependendo da localidade, os atletas não conversam com o juiz, né? E dependendo da localidade, por exemplo, do nosso próprio Brasil, qualquer campeonato, meu amigo, juiz, cara, ele tem que ser muito guerreiro, ele tem que ser muito forte para estar capacitado para estar apitando um jogo de grandes campeonatos, você não acha? Tem que estar muito capacitado. A questão mental hoje é extremamente importante em todas as áreas, não só ali para os atletas, mas para todos que participam ali. Tem que estar com a cabeça no lugar, com a mentalidade forte, porque esse aspecto cultural, como a gente está batendo e está falando agora, realmente é algo que interfere diretamente. Acho. É impressionante, né? Mas é bom demais a gente ver essas diferenças, porque vocês têm que preparar, né? No caso, a criança, para essas diferenças culturais, né? Essas mudanças drásticas, né? Bruscas, culturais, né? Porque do futebol europeu para cá, a diferença ela é muito grande. Ou você não acha muito grande em questão de preparação física, acha que
é muito equiparado? Que a diferença só se encontra na questão de arbitragem, nessa questão de educação apenas? A diferença, ela está em vários pontos, né? Não só na questão do próprio jogo, né? Quando a gente fala de parte tática, de parte física, de velocidade do jogo. O pessoal fala, poxa, lá na Europa o jogo é diferente. É diferente porque ele é muito mais rápido. A tomada de decisão do atleta, ela é muito mais rápida. Até um estudo recente que teve, para você ter uma ideia, nos jogos de grandes ligas aqui, se toma 1.800 a 2.000 decisões por jogo. Sendo que lá no futebol europeu, Champions League, jogos de Copa do Mundo, são 2.500 decisões por jogo. Então, são 500 decisões a mais no jogo. Ou seja, no mesmo espaço de tempo, você toma muito mais decisões. Isso estou falando de jogo. Aí, quando você entra nos aspectos culturais, de adaptação do atleta, do idioma, da cultura, dele se adaptar, aí entram vários outros fatores que, se ele não estiver bem fora de campo, acaba interferindo dentro de campo. E isso é verdade mesmo. E com relação a... O que você acha dessa cultura, por exemplo, que tem muito no futebol brasileiro? E você pode até me explicar um pouquinho os poréns do porquê que isso acontece? Essa relação de entra e sai de técnico, essa relação de tipo, cara, mantém jogadores que estão comprovadamente com má índole, má prática, sabe? Que já está exposta, né? E troca muito fácil as autoridades, que é o técnico, que é o diretor do time, e não troca a principal peça, que é algumas pessoas do próprio time, alguns jogadores. É pelo modelo cultural de negócio, é pelo dinheiro envolvido, é muito mais fácil você tirar técnico e até mesmo diretoria do que jogador, por ele ter empresário, por ele ter contratos muito maiores que um técnico e com um diretor? A gente pode abordar alguns pontos. Era uma frase que eu até escutava quando eu jogava início de carreira, falar, é mais fácil trocar um do que 22, em relação a treinador e atleta. Agora, isso era uma frase que falava, mas pensando hoje em relação a que você fez a pergunta de técnicos até estrangeiros e técnicos brasileiros. O pessoal realmente tem uma paciência maior com técnicos estrangeiros, dá um pouco mais de tempo de trabalho. A gente tem ótimos treinadores brasileiros que, infelizmente, batendo na mesma tecla de algo muito cultural aqui, o pessoal não respeita. Mas tem um fator também que eu penso o seguinte, hoje se busca cada vez mais capacitação, seja qual for a área. Né? Quanto mais capacitado você é, quanto mais você entrega, naturalmente mais valorizado você é. Mas na mesma medida que os treinadores são cobrados para que tenham mais capacitação, estejam habilitados a comandar uma equipe, eu acho que quem está acima, falando de diretores, gestores, os presidentes dos clubes, tem que ter o mínimo entendimento do que se passa dentro de campo. Como ele vai contratar um treinador se ele não sabe o que é modelo de jogo, o que é sistema de jogo, qual é a ideia de jogo desse treinador? No que ele vai se basear para falar se esse treinador é bom ou se ele não é? Vai ser pelo Twitter, pelo Instagram da torcida que está pressionando, porque não ganhou 1, 2 jogos? Tá, mas a ideia de jogo dele qual que é? Enfim, é uma discussão que é longa, que é bem abrangente, mas eu acho que um ponto que eu acho que deveria ser bem reforçado aqui era a questão que os profissionais, os gestores dos clubes também fossem capacitados para estarem bem preparados para saber se aquele é o melhor para o clube ou não em relação à capacitação do treinador. Você acha que isso está muito longe de acontecer nessa cultura nossa, no nosso país? Até porque a gente sabe que tipo, não acontece. Ou eu que estou de fora. Não, Lucas, acontece. Cada vez mais os diretores estão se especializando, não está chegando pessoas leigas, coisa que tinha muito antigamente. O pessoal está buscando, é uma exigência da própria CBF em relação aos treinadores, que tem algumas licenças, né? A licença C, a BA e a Pro. Então, para você poder treinar um clube de primeira divisão, você tem que ter no mínimo a licença A. A B você pode até sub-20. Agora, o sarrafo está cada vez mais alto, falando de treinadores em relação a pessoas cada vez mais capacitadas. Em grandes clubes, não precisa nem falar que já há uma cobrança natural da própria torcida em ter pessoas capazes de gerir o clube ali da melhor maneira. Mas a questão que eu te falei, pegando o aspecto cultural, dessa pressão que vem de torcedores, você pensa uma Gaviões da Fiel,
Você pensa a torcida do Flamengo. É 2 jogos, 3 jogos que não ganha, é pressão, ninguém serve, já vai lá num centro de treinamento pressionar, ameaçar atleta, jogar, enfim. Você tem que estar muito bem de cabeça para poder render, sabendo que você tem uma família, você não sai na rua. Experiência própria. Teve jogos, às vezes, clubes que eu joguei que não ganhou 2, 3 seguidas, como você não vai nem no supermercado. Sua esposa também não vai, a namorada não vai, ninguém sai. Quando você não vai para o estádio lá e o time ganha e melhora o ambiente, você fica quietinho. Não, isso que eu ia te perguntar agora. Por exemplo, não precisa citar nomes nem nada, até porque você já sabe falar com maestria isso. De experiências. Fala uma só para a galera conhecer, uma experiência assim muito ruim que você teve, seja por parte da cultura, seja por parte sua, de ter treinado em excesso e lesionar, qualquer tipo de experiência, mas uma que você fala, pô, essa vai ser interessante para a galera saber. Uma experiência muito ruim com o futebol e com o todo do futebol, e uma experiência assim, muito boa, seja nacional ou internacional, que você fala, cara, foi aí que o coração bateu muito mais forte. Não, dá para citar uma, né? Citando o próprio Corinthians, quando jogava pelo Guarani. Guarani, aqui no Brasil, foi o clube onde eu tive mais projeção, por estar muito próximo a São Paulo, e eu ter ido muito bem no clube. Nós jogamos contra o Corinthians no Pacaembu, nós perdemos de 1-0, que não é, poxa, perdemos, claro, é um resultado ruim. Mas quando nós voltamos para Campinas, o ônibus chegando para entrar no estádio, os torcedores estavam esperando na frente do estádio, começaram a subir no ônibus e dar soco, começar a ameaçar e quebrou o vidro. Na época até o Neto era o gerente de futebol que estava dentro do ônibus. E ele, daquele jeitão dele, ele falou, ó, é o seguinte, quem foi embora aqui vai se ver comigo depois, mas da torcida cercar e queria agredir atleta, apedrejaram os carros que estavam no estacionamento, foi uma experiência bem ruim, que, tipo, é normal? Claro que não, né? A partir do momento que você vai partir para uma agressão, para ameaças, já perde toda a razão. E é uma experiência extremamente, né, inesquecível para mim. Quando eu comecei no futebol, que eu te falei que é algo muito meteórico, com 20 anos fui para Irati do Paraná, em um ano, no final do ano, tive uma proposta para ir para a Inglaterra, para jogar no Arsenal B. Então, estava no Irati, no interior do Paraná, e de repente, no final do ano, eu estava treinando com o Thierry Henry, Canu, Bergkamp, e o próprio Silvinho, que foi técnico do Corinthians, foi o Arsene Wenger, que foi me buscar no aeroporto, que era muito amigo do empresário que estava fazendo essa intermediação. Então, praticamente largado, fazendo avaliações em clubes do Brasil, fui para um clube profissional, fui muito bem no Paranaense, e no final do ano eu estava na Inglaterra. Algo extremamente meteórico e marcante. O Arsene Wenger hoje é um dos integrantes da FIFA, o Arsenal, um grande clube inglês. Então foi uma experiência inesquecível que eu ficava lá no estacionamento, lá na Ferrari de um Aston Martin de outro, enfim. E treinando com os caras todo dia, o que eu jogava no videogame. Nossa, cara. Não, você falando isso, até me dá também um negócio, porque, cara, é impressionante, é muito bom, né, cara? Você vê, tipo, de um dia meteórico, o negócio você falou, né? Tudo tem um trabalho, sim, mas quando você tem habilidade, a oportunidade passa na frente, você tem habilidade. Então, quer dizer, você pega e vai, né? Agora, quando a gente não tem habilidade, infelizmente, a gente não pega. E aí você vê esses caras, cara, o que passou na sua cabeça de ver treinando com Bergkamp, cara, Silvinho, essa galera aí, Thierry, pô, na época. Os caras é duro no futebol. Não, não tem nem como. Foi algo que, quando eu soube, através do empresário, que eu iria para lá, eu até falei, eu confirmei, falou, Arsenal, tá falando sério? Ela falou, tá, você tá indo para São Paulo, você vai ter o passaporte, de lá você tá indo. E o próprio Arsene Wenger, ele buscar no aeroporto, pô, você tem um contato assim, é meio surreal você tá falando. Ainda você tá treinando com o Thierry Henry, que tá te zoando, porque a França na época tinha ganhado do Brasil, acho que de 3-0, tinha sido gol. O Canu tinha feito o gol que eliminou o Brasil, acho que nas Olimpíadas, que ele fez aquela comemoração. Enfim, os caras te zoando, você treinando junto com os caras de várias seleções mundiais, né? Da França, da Nigéria, da seleção da Holanda, o Bergkamp, o Simen, o do Bigodão lá, o goleiro. Enfim, no dia a dia você treinando com os caras, e uns dias atrás. Mas é algo que meu pai fala, né? Que passa por algumas coisas, né?
o que você falou, se você não está preparado e capacitado para agarrar uma oportunidade dessa, lá, até para ficar claro, eu joguei no Arsenal B, e eu fui mais para ficar esse tempo como experiência, treinando junto com todo o pessoal, para depois voltar com mais bagagem, mais preparado. Mas é o que meu pai sempre fala, ninguém perde por andar direito, né? Quando você faz as coisas direito, você faz seu melhor e não passa ninguém para trás, o universo conspira de uma maneira que a oportunidade aparece. Aparece. E você chegou a jogar algum jogo? Não te perguntei e também não vi no seu histórico. Você chegou a jogar algum jogo de Champions ou não? Não, não, lá só eu treinava e jogava com o time B. Esse time B, lá na, por exemplo, pra você ter uma ideia, para jogar pelo time inglês, ou você tem que ter passado pela seleção brasileira ou ter o passaporte comunitário. Então a ideia dos meus empresários, como eu tinha ido muito bem no Irati, era que eu ficasse lá todo esse tempo, eu fazia amistosos com o time B, às vezes jogava com o Thierry Henry, que estava suspenso, e ia para o B, ou estava voltando de lesão, mas em jogos amistosos. Não cheguei a participar tipo, do time principal, só em treinamentos mesmo e jogos amistosos. Ah, mas em jogo amistoso você catou outros grandes times lá da Itália, da Inglaterra, tudo. É, não em campeonatos, em amistosos sim. Às vezes alguns clubes de fora estavam lá na Inglaterra, às vezes era o Liverpool, o time B também, enfim. Uma experiência que não tem como esquecer. Pô, não, é isso aí, surreal, cara. Surreal porque você tá na minha frente aqui, cara. É isso que é surreal. Eu não tô nem aí pra história, eu tô aí Não, que você viveu a história e você tá na minha frente. não, de forma alguma. Não, Sendo brincadeira, brincadeira. muito sincero em relação a você, eu vejo o seu trabalho, eu falei, através de pessoas que eu conheço e são amigos, vejo o trabalho que você faz e faz com muita qualidade. Até me perguntaram recentemente, coincidentemente, se eu te conhecia, né? E eu te conheci através do trabalho que você faz e de pessoas que você atende e me falaram muito bem do seu trabalho. Por isso que eu falei que a maior propaganda é o trabalho que você entrega. Acho, cara. Você está vendo que tem comentário até aqui da Alemanha, cara. Guten Nacht. Ah, Ó, você, Zuba, Zuba. você É é isso aí, a internacional. galera tá interagindo, cara. Mas é bom demais, cara. E nossa, eu até me perdi aqui nas coisas. A gente vai ver no comentário da galera. O pessoal fez até uma observação aqui, cara, só para trazer um pouco também dessa interação com a galera. Ele chama André Cruz. Ele falou: acompanhei o início da formação do Credense, jogando na escolinha do Palestra na ocasião. Nossa, Qual, mentira. Ele qual lembra do escolinha do Palestra? Palestra que é essa? Do Palestra Pa- Palmeiras ou do Palestra aqui? O Palestra Itália é o clube. Na época tinha o Dentinho, o Mirim, as categorias de base. Era um clube muito forte que fazia frente com o Botafogo, com o Comercial. E eu realmente lá com o Toninho, com o Manga. Realmente foi uma fase da minha vida muito marcante também, que foi a época que, não os primeiros passos, jogava Ramazini e depois Palestra. Mais uma fase da minha vida aí que eu não esqueço, porque eu ficava lá e depois ia pro clube, disputava os campeonatos locais. A época que o Botafogo queria, Comercial queria. Mas enfim, o Palestra foi muito marcante na minha vida. Olha só. E a coisa gira, né, cara? Porque infelizmente hoje os clubes, né, em Ribeirão Preto, né, palestra, tudo, hoje a maioria está desativado, né? Hoje tem o Regatas só que tem grandes campeonatos lá, cara. Campeonatos muito bons aí que a galera se diverte bastante com isso, né? Você já chegou a ver os campeonatos que tem lá? É, lá no Regatas tem os não profissional amador, como se fosse um amador, né? Eu cheguei até a disputar. E eu falando hoje em relação ao processo de formação aqui, você pensar, por exemplo, hoje, talvez você não tenha tanto acesso, mas aqui tem alguns campeonatos bem pequenos, menores. Então, seria uma cidade como Ribeirão Preto. Nessa época que eu jogava, tinha outro campeonato interclubes, onde participavam palestra, participava regatas, participava viagem, participava DPM, Mogiana. Tinha muitos clubes. Então, tinha muita meninada aí jogando, participando, praticando atividade física, jogando futebol, mas que hoje a gente vê que tem um certo descaso, então esse processo se perde aqui em Ribeirão. Na verdade, não existe esse processo. Uma coisa, um traço assim cultural nosso, assim, que eu acho também que é negativo, como também a questão da violência, sabe, das torcidas, que isso vem, né, de educação, de trabalho, de trabalhos que a pessoa passou e sentiu isso na pele também por parte de patrões, como também da própria família, porque tudo a gente replica, né, a gente vai replicando, né, esse imediatismo por resultados, que eu quero dizer, o imediatismo por resultado. Além disso, que é muito negativo, essa questão que
Qual que era a questão, cara? Fugiu da cabeça agora. Eu falo tanto, eu falo demais, que aí depois, depois eu vou lembrar essa Já questão. já volto. Já já volta. Bom, para meio que chegar mais ou menos no final aqui do nosso bate-papo, Clidense, as escolas da Inter de Milão, por exemplo, ou as escolinhas que você já trabalhou e vivenciou, já formou alguns atletas hoje que você pode falar, ó, esses são atletas que, tipo, cara, a proporção é essa, primeiro, a proporção é essa, forma muitos atletas profissionais que hoje estão em times de Série A e até mesmo times de Série B, e tem algum atleta que você pode citar que a gente fala, pô, esse grande parte da galera vai saber, conhece, se não souber, vai soar o nome, vai ficar meio que conhecido. Até para você entender, ter mais clareza desse universo, se a gente for falar hoje estatisticamente em futebol, estou falando de forma geral, não estou falando das escolas da Inter, cerca de 2% é que vão se tornar atletas profissionais. Então você vê o quanto é complicado você chegar nesse nível profissional. Aí falando da Inter Academy aqui, a gente começou em 2020 e são 52 unidades, cerca de 3.000 crianças. Então é um processo ainda recente. A gente tem algumas parcerias, porque não tem como. Imagine eu, quando meu pai me levava numa escola lá no Palestra, meu pai queria que eu fosse, eu queria me tornar um atleta profissional. Então a gente sabe que tem atletas, tem pais que levam seus filhos e têm esse sonho. E a gente tem que ter pessoas capazes de proporcionar o melhor. Se ele vai se tornar ou não, depende de vários fatores. Então, tem alguns meninos que já estão em alguns clubes que nós temos parceria. Agora, se eles vão se tornar, o que eu te falei, depende, né, do dia a dia dele, da própria família, do entorno, da parte social também, que é muito importante. Então, é um trabalho muito recente que a gente procura também ver quem quer e quem quer dar sequência procura encaminhar, assim como aqueles que buscam atividade física, a gente procura proporcionar e, digamos, em relação ao desenvolvimento motor, procurar resgatar tudo que ele perdeu ficando só na frente ali do videogame, para que ele possa se tornar um adulto e funcional. Não, show. Agora veio, hein? Ó, eu tô com uma capacidade boa. E é Tá, tanta live que a gente ressuscita. Outro ponto negativo, né, que eu ia falar, né, da nossa cultura, que a gente tem que olhar com carinho. Ponto negativo também, volto a dizer, não é uma crítica assim pesada, é uma crítica para crescer também. É a questão da constante construção e desconstrução da coisa. Acontece muito na nossa política. A gente constrói, porque a gente estava falando dos clubes aqui, né, de Ribeirão, Palestra, dentre outros. Chega determinado governo, fomenta esporte, fomenta crescimento, fomenta tudo, saúde. Aí, de repente, muda o governo, o que, que acontece? Essa desconstrução forte, de não fomentar nada, de apagar tudo. Então, isso você acha que acontece também muito no meio do futebol, né? O povo querendo um anular o trabalho do outro para querer se sobressair. Você acha? Ah, infelizmente acontece, né? Vindo das instâncias maiores, como você falou de política, poderia ter políticas que realmente promovessem e desenvolvessem um processo aí que favorecesse a inclusão de mais crianças, não só pela atividade em si, mas pelo, como eu te falei, com o futebol sendo uma ferramenta de transformação social, de poder proporcionar muitas coisas boas, mas tem essa questão que, infelizmente, é de alguns seres humanos, infelizmente, acho que a gente acaba se aproximando e ficando próximo de pessoas que têm o mesmo perfil, o mesmo pensamento que a gente. Mas isso de fato acontece, pessoas que não olham nem para a criança, só olham para elas mesmas, só olham para dentro e não pensam no impacto que isso vai ter na vida daquela criança. Infelizmente, assim a gente procura, através do nosso trabalho, das pessoas, a gente se aproxima, né, proporcionar o melhor para que a gente possa, que eu te falei, que seja uma palavra, uma frase, um ensinamento, a gente possa também tocar e transformar essa pessoa para que ela possa propagar essas ideias boas, que não só eu, como você, as pessoas de bem sempre têm. Isso não, e graças a Deus que através não só da pandemia, mas desse mundo digital, que a pandemia apenas deu um chute nas costas, né, do mundo digital para que ele pudesse ir para frente, como dizia minha própria avó, né, nada como um chute nas costas da pessoa para ela poder ir para frente, sair do lugar, né? Veio esse mundo digital, né, e hoje é tudo muito exposto. Então, essa coisa de você desconstruir todo o trabalho do outro que já estava, ele está mais em esfera política, onde que as coisas são mais difíceis da grande população enxergar detalhadamente, né,
do que o trabalho que rola mesmo no nosso dia a dia, porque hoje está muito exposto, né? Então, um bom trabalho que você faz hoje, trazendo a Inter de Milão para Ribeirão Preto, e todo esse ensinamento com crianças, tipo, não é apagado, não tem como. E as redes sociais ajudam a disseminar isso daí de uma forma pandêmica também, né? Usando só apenas o termo, né, da palavra, Sim. de disseminar, e ninguém esqueceu o legado que você vai deixar. E você tem previsão, mais ou menos, para dizer para a galera quando a escola mesmo da Inter de Milão começa em Ribeirão Preto? Não. Tem alguns empreendedores que estão interessados, está mais na questão de local aqui. Então, acho que é questão de poucos meses para que isso se resolva. Não sei para falar semanas ou meses, tem alguns empreendedores interessados, mas a localização é algo que eles exigem, que vem até da Inter em relação a alguns fatores que são importantes para eles. Mas aproveitando que você falou do meio digital, né? Você tem uma ótima iniciativa através das lives que você faz. E é sempre importante, né? A gente disseminar ideias boas, a gente chamar pessoas legais, trocar ideia, compartilhar e trocar o conhecimento, algo que eu via muito na Europa, infelizmente a gente não vê aqui. Parece que aqui, quando um tem o conhecimento, ele guarda para ele porque ele não quer que o outro saiba, achando que ele vai se tornar um concorrente. Eu acho que pelo contrário. Eu acho que deveria ter mais pessoas compartilhando boas ideias, falando aquilo que eles sabem para que todos crescessem juntos. É porque a nossa educação psicológica, né, não só psicológica, ela é enfraquecida, né, Credense? Então, esses medos faz você ir para os recursos mais primitivos de modelos de negócio, como que você disse, né? Por exemplo, guarda o conhecimento, faz o monopólio dele, achando que, tipo, meu, eu vou ter bastante demanda com isso. Pelo contrário, hoje o mundo, até por causa do meio digital, se você faz isso, cara, o cliente já capta na hora, já saca na hora que você é desse estilo e muitas vezes se desvencilha de você. Sendo que, cara, é o que você falou, é apenas a pessoa desenvolver-se um pouco, principalmente psicologicamente, para ver que, meu, é só você trabalhar, é só você ir fazendo o que o momento está te pedindo. Por exemplo, rotinas digitais. O momento está te pedindo. Eu tenho amigos que não querem fazer. Fala, Lucas, não é para mim. Agora, tenho amigos que estão fazendo e a demanda tá estourando. Então, quer dizer, é apenas o fazer. Não precisa ter medo, é só o ir para cima. Muitos amigos que trabalham lá na Europa, Portugal, né, que é Lisboa, dentre outros, lá a mentalidade é um pouco diferente, né, com relação a isso. E, cara, é continha básica. Por exemplo, Ribeirão Preto. Eu sempre tive isso desde pequeno. Ribeirão Preto tem 700 mil habitantes, aproximadamente. Não sei te falar exatamente. Cara, eu, Lucas, personal trainer hoje, que é o meu produto central, eu consigo atender hoje, com os meus projetos em paralelo, eu consigo atender 40 pessoas desses 700 mil. Então, quer dizer, chega a ser ridículo esse exemplo, né? Porque deveria entrar na cabeça da pessoa que o Lucas não consegue atender 700 mil. Então, não tem como ele ser concorrência sua, né? É só nichar o público que você quer, meu amigo, e ó, trabalhar, fazer um trabalho, igual você falou, chamar boas pessoas que não tem jeito. Mas é uma grande distância, né? Para entrar na cabeça da pessoa e fazer o negócio acontecer. Mas, cara, fiquei feliz demais aí. Você comentou também que vai ter uma personalidade aí, um amigo seu, um contato seu aí, vindo em abril da Inter de Milão aí para Ribeirão Preto, para estudar um pouco as possibilidades, tudo. Sim, não, o pessoal vem para cá só tá para definir a data, que teve a questão de carnaval, de alongar um pouquinho. A gente vai o melhor momento para eles estarem aqui, que é o Francesco e o David, que são dois treinadores do setor juvenil da Inter. Então eles vêm para cá e eles ficam todo esse tempo. A gente vai até as escolas e tem clínicas e tem vários eventos correlacionados com essa presença deles aqui. Pô, interessante. Eu que amo estudar, cara, eu já gosto, só de ouvir isso, começa a coçar, cara. Eu já fico com vontade de participar, mesmo não trabalhando no segmento do futebol, sabe? Só Você vê para que algo é seu. vivenciar.
desculpa até te interromper, é legal essa inquietude, a pessoa tem que estar inquieta o tempo todo, porque ela está o tempo todo querendo aprender, até que eu falo para os outros professores. Eu, por mais que eu tenha estudado, quando eu tive contato com o David da Inter de Milão, que é dos treinadores, ele falando muito de habilidade básica, capacidade coordenativa, como que você vai progredir no treino em cada faixa etária. Nossa, eu achava aquilo lá a coisa mais rica do planeta, e acho. Eu falei, poxa, olha que algo rico para você aprender. Eu prestava atenção nele. Sempre que eu faço a tradução dos treinamentos, que eu faço essa intermediação, né? Falando italiano, eu traduzo para os treinadores aqui e às vezes alinho algumas terminologias que são diferentes. Mas acho que eu acho que o que move as pessoas, seja em qualquer profissão, é ela estar inquieta, né? Ela não estar confortável e buscar sempre mais, igual você faz no meio digital agora, né? Você falou de 40 pessoas, mas de que forma a gente pode escalar? De que ideia a gente pode ter o tempo todo buscando alguma coisa? Então, acho que isso que move a pessoa estar inquieta. Não que ela não esteja confortável e esteja ingrata, mas que ela quer mais, não por questão de ambição e ganância, porque profissionalmente ela quer crescer. Pô, não, cara, fico muito feliz de saber aí que vai ter essa equipe aí. Espero poder conhecer e principalmente adquirir essa camisa aí que você falou que a galera vai estar trazendo. Então, espero poder Não. comprar. E eu quero comprado, cara. Eu não quero dado. Eu quero comprado, porque, cara, é a felicidade de ver esse tipo de pessoa, esse tipo de energia vindo para cá. Eu faço questão de pagar. Eu faço questão. E agradeço demais, Credência. Agradeço demais a sua participação, porque falta 5 minutinhos para a live desligar automaticamente. Ela acaba desligando automaticamente. Agradeço demais toda essa troca de informação, porque esse tema que a gente colocou, educa a criança no caminho que deve andar, a gente pode até finalizar você falando um pouquinho sobre isso e eu também deixando essa mensagem, porque muitas pessoas, eu gosto de trazer nomes de lives que traz a curiosidade na galera, que cutuca por dentro. Porque muita gente me perguntou, falou, Lucas, você vai falar de alguma coisa religiosa com relação à saúde, esporte? Porque isso daí parece que é meio que um versículo bíblico, né? Educa a criança no caminho que deve andar. E aí é o que eu trouxe mesmo de curiosidade para esse nome dessa live, né? Porque o que a gente tem que mais deixar, pelo menos para o Lucas, de mensagem hoje, é essa união, essa interação com os outros profissionais, seja do nosso segmento, seja de outros segmentos. A gente faz do nosso segmento para a gente ficar um pouco mais focado, mas o Lucas adoraria fazer com empreendedores e pessoas de todos os outros segmentos, mas a gente não pode se perder para trazer essa mensagem dessa educação. Educa a criança no caminho que deve andar. O que é o educar para o Lucas hoje? A criança no caminho que deve andar, até mesmo em união com esse ensinamento bíblico, sabe? Não é impor nada, sabe? É apenas ensinar. Quem impõe são as pessoas, são as doutrinas, sabe? São o querer distorcer um ensinamento tão simples que foi colocado por Jesus Cristo, não pelo cristianismo, por Jesus Cristo, né? Eu falo essa questão também, eu gosto de desassociar Jesus Cristo do cristianismo, porque foi muito válido colocar o pensamento, do mesmo jeito que o platônico e os outros, em Jesus Cristo como cristianismo, mas ele como pessoa em si, né, ele era muito simples, né, e ele não tinha esse nome até ele morrer, né, essa linha de pensamento até ele morrer, até ele virar, né, esse sinônimo desse novo pensamento que ele trouxe para o mundo. Esse ensinamento ele é muito simples. O Educa a Criança não é impor, né, Credência? É trazer o melhor que tem dentro da atualidade para a criança em si. É logicamente que a gente tem que ensinar que se ele utilizar drogas sintéticas, cara, não é o caminho que ele deve andar. Só que o Lucas não está impondo isso a ele. Quer utilizar? Utiliza, passa pela experiência. Só que a gente vai ensinar o caminho mais saudável da coisa. Mas a gente, em hora nenhuma, vai reprimir. A não ser, né, que ele queira assumir grandes responsabilidades e envolva nós. E mesmo assim a gente não reprime. Só que a gente não procura deixar crescer, né, isso dentro da profissão, porque não condiz. Como, por exemplo, um atleta de performance, às vezes utilizar droga sintética dia sim, dia não.
né? Mas é mais essa mensagem que eu gostaria de passar nessa questão de educa a criança no caminho que deve andar, né? Não, foi perfeito, a sua fala foi perfeita, eu assino embaixo e foi legal até que nossa conversa, ela não discorreu em falar de futebol, a gente usou o futebol como uma ferramenta de transformação exatamente no caminho, de educar a criança no caminho que ela deve andar. Porque o futebol proporciona isso, é o companheirismo, é você ajudar, é você socializar, é você ter mais ética, é você ter disciplina, é o fair play. Então, é uma ferramenta de transformação social. Então, ele vai entender que o esporte, né, até fala que, para os professores, que a partir do momento que ele grita, ele perdeu toda a razão, não tem mais argumento para falar com a criança. Né? Se a partir do momento que você gritou, você perdeu totalmente a mão ali. Então, você tem várias ferramentas pedagógicas para entrar. Mas o ponto é justamente esse, o esporte, seja futebol ou seja qualquer outro, como ferramenta de transformação para a vida dessa criança. Até porque tem uma frase que um psicólogo amigo meu disse para mim, com essa questão de não reprimir o querer ou não querer da criança, apenas dizer o melhor caminho, porque é aquele negócio, o que vai ser bom, o que vai ser ruim para a criança de experiência, só o tempo vai dizer. Às vezes, sim, ele precisa perder a oportunidade de ser um atleta profissional utilizando de drogas sintéticas para ser um grande ser humano depois. Então é essa mensagem que ele quis dizer para mim. Não é que eu estou incentivando nada, não. A gente vai ter o caminho, a gente vai ensinar o caminho. Mas o caminho ele só vai ser bom ou se vai ser ruim, só o tempo vai dizer. Mas a gente tem que estar pronto para isso, para saber separar as coisas, né, Credence? Sem dúvida, tudo tem seu preço nessa vida, né? Para quem quer chegar mais longe, você vai ter que abdicar de algumas coisas. E algumas coisas podem ser as drogas, pode ser o álcool, pode ser a distância de um amigo, enfim, aonde você quer chegar? Que preço você está disposto a pagar para conquistar o que você quer? Essa é a pergunta que fica. Cara, falei demais, hein? Não falou nada. Costumo falar não. Mas agradeço a todos a participação. Deu a nossa hora agora, vai estar se fechando. Agradeço novamente com o coração assim transbordando pela nossa intérprete hoje, para estar passando todo esse conhecimento também a tudo e a todos, porque eu acho que isso não é inclusão, isso é minha obrigação, não é inclusão, não estou incluindo nada. É minha obrigação para deixar minha voz acessível a todas. Essa live, todas as lives, elas sempre ficam gravadas, tanto na minha bio, que é um sinalzinho de uma setinha para o lado lá na página principal, quanto também eu subo para o YouTube, para o meu canal. Lógico que ainda precisa de muita divulgação, mas a gente vai fazer todo esse encaminhamento aí desse conhecimento. Está sempre gravado para você assistir 10 minutos, 20 minutos, quanto vocês quiserem e compartilhar também. Muito obrigado, Credence. Espero poder estar mais perto da sua vida, mais perto da sua jornada, sempre para estar podendo te servir de alguma forma aí, porque, cara, gostei demais da sua pessoa, da sua caminhada, do seu jeito de discorrer sobre a criança, sobre a educação internacional. Eu agradeço. Foi um prazer participar dessa live junto com você. Foi uma honra enorme mesmo. Te admiro ainda mais, nem te admirava pelo trabalho que você fazia, os amigos que você atendia. Hoje a gente teve a oportunidade de se conhecer e participar dessa live junto. Agradeço a Rebeca aí pelo excelente trabalho que ela faz, sem dúvida nenhuma, agrega muito. E com certeza é só o primeiro passo de vários aí. É o que eu te falei, eu procuro ver as coisas, né? Quanto mais pessoas próximas que a gente possa crescer junto, eu estou à disposição para o que você precisar. E vamos continuar conversando aí, que a gente pode pensar em projetos interessantes. Com certeza. Como diz os italianos, que eu escrevi na minha camisa, dá-te dentro. Dá-te dentro. Dá-te dentro. Vai para cima. Então, um grande abraço a todos. Boa noite, bom descanso. Tamo junto, galera. Um abraço. Tchau, Lucas. Tchau, Rebeca. Tchau, tchau.